Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sarina e esse é o Estúdio de Artes Manuais. E no vídeo de hoje você vai conferir a pintura de uma caixinha de MDF. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu joinha e vamos pro vídeo. Para iniciar a pintura, eu peguei uma folha de papel A4 e contornei a tampa da caixa de MDF, para que eu pudesse desenhar dentro desse espaço. Na internet eu encontrei a referência do que eu queria fazer na tampa dessa caixa, então eu coloquei ao lado e fui desenhando à mão livre. Eu não queria que ficasse igual o desenho, né? Eu queria que tivesse um pouco da minha característica no desenho. Por isso eu não decalquei, eu preferi fazer à mão livre. Então eu fui fazendo o desenho usando essa referência. Depois que eu terminei o desenho, eu vim com um marcador e fui contornando o que eu já tinha desenhado para que ficasse mais escuro e para que eu pudesse passar para a caixa. Depois de contornar, eu fui cortando as bordas, porque eu vou colocar em cima da tampa e prender com a fita crepe. Então, tirando as bordas vai ficar bem mais fácil. Assim como vocês estão vendo, tá vendo? Eu fui escurecendo mais, porque como eu não tinha carbono, eu fui passando o marcador do outro lado da folha, para que a tinta dele saísse em cima da tampa. Depois que eu terminei a parte de decalcar, eu vim com um lápis de cor marrom e fui passando por cima do risco para que ficasse mais nítido. Porém, não foi uma boa escolha, mas pra frente vocês vão ver que não fez muita diferença isso e que eu tive que fazer o risco novamente. A partir daí eu iniciei a pintura, então eu peguei a tinta PVA na cor areia e um pincel, assim, de um tamanho que eu visse que não fosse muito pequeno nem muito grande, né? Fica bem a critério de vocês mesmos escolher. Eu iniciei a primeira demão na parte de dentro da tampa. Então eu fui passando o pincel para ver como iria reagir a superfície a essa tinta. Eu coloquei também um pouco de água, porque eu queria que ela absorvesse bem. Porque ela estava bem grossa a tinta e eu queria que ela absorvesse bem. Eu botei um pouco mais de água e dei 2 demãos. Aqui foi quando a coisa aconteceu de fato. Eu dei a primeira demão na parte de cima da tampa e o que aconteceu? O lápis de cor estava saindo, se unindo à tinta. Não sei se esses dois materiais não são muito bons para trabalhar junto, então eu tive que limpar e decidi fazer um teste com hidrocor. E deu a mesma coisa. Decidi seguir pintando para depois vir decalcar de novo. E o meu mal foi achar que iria aparecer, porque a tinta clara eu achei que ia aparecer o desenho de baixo, mas não apareceu. Então, quando vocês forem fazer, primeiro pinta e depois é que faz o desenho em cima da tinta mesmo. Depois que eu terminei de dar essas demãos, eu percebi que tinha uma marca no meio que eu já tinha visto antes, mas eu achei que dando a tinta ela iria sumir. Eu acho que alguma fita no mercado que colocaram e aí tava assim, tá vendo? Bem marcado o meio
Então eu peguei a lixa e lixei essa parte que estava aí diferente. E deu muito certo, porque a tinta já tinha sido absorvida pela superfície. Então quando eu lixei deu um bom resultado. Ele sumiu por completo e eu pude seguir pintando. E ficou assim depois de lixado. Ainda tá aparecendo um pouco, mas é porque a tinta ainda tá úmida. Terminei de pintar a tampa, eu dei 4 demãos de tinta na parte de cima. E nas demais partes eu dei apenas 2 e já cobriu bastante. E aí eu iniciei a parte da caixa, né? Iniciei por dentro também, pra ver como é que iria reagir a tinta. Eu já sabia por conta da tampa, mas eu prefiro iniciar por dentro, para que caso algum acidente aconteça, a gente tenha como corrigir. Então eu dei uma demão na parte de dentro inteira, sequei com o secador e voltei dando mais uma demão de tinta. Depois da tampa seca, aí sim eu vim mais uma vez decalcando. Coloquei o desenho em cima e vim com um lápis mesmo e fui escrevendo em cima do que eu já tinha feito com o marcador. E realmente dessa vez passou direitinho para a superfície e eu fiquei mais aliviada. Depois de decalcar, eu vou iniciar a pintura. Eu vou usar a cor laranja e a cor sépia, né, da tinta PVA. Porém, eu misturei um pouco da tinta areia, porque eu não queria que ficasse tão forte, né? Queria que ficasse um tom mais suave de laranja e de verde também, né, do sépia. Então eu vim fazendo a marcação e assim como a referência que eu vi na internet, eu decidi fazer a folha com um lado mais claro e um lado mais escuro. Então o lado mais escuro eu usei o sépia puro e o mais claro eu usei o sépia com a tinta na cor areia. Para chegar nesse tom eu fui olhando mesmo e vendo o que eu queria de resultado daquela cor. Então vocês podem ir olhando para ver que tom tá chegando essa tinta e se vocês estão gostando do resultado, né? Porque fica a gosto de cada um fazer a sua arte. Agora eu vim passando o tom de verde mais claro. E se vocês tiverem um pincel mais maleável, eu acho que é o ideal usar ele. Esse aqui ele estava muito rígido, então ele acaba aparecendo algumas falhas à medida que você vai pintando. Mas depois eu fui corrigindo com o pincel zero, que ele é mais maleável. Aí eu fui fazendo os contornos do que tinha sido borrado. Fui corrigindo, né? Com as folhas finalizadas, eu iniciei a pintura das flores na cor laranja. Eu fui, a princípio, fazendo o preenchimento das pétalas, para depois também vir com um pincel zero e ir consertando e dando forma, né, às pétalas das flores. Depois de fazer as pétalas e corrigir com o pincel zero, eu fiz o miolo na cor branca mesmo, que eu acho que já ia ficar muito bom. Mas se você quiser colocar outra cor também, fica da sua preferência. Eu vou deixar aí o molde desse desenho na descrição e eu espero que vocês gostem. Esse aqui é o resultado da pintura. Ficou assim, o topo da caixa, né? Se vocês tiverem alguma ideia de pintura para eu colocar aqui na lateral ou qualquer outra sugestão, pode deixar aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e muito obrigada por ter assistido até aqui. Um abraço, tchau, tchau!